dar visibilidade e garantir oportunidades aos que estão em vulnerabilidade social. Essa é a missão da Central Única das Favelas, a CUFA, que tem diversas frentes de trabalho também aqui em Mato Grosso. O esporte, o empreendedorismo, direitos humanos, saúde, ações humanitárias estão em pauta permanentemente na CUFA. E para saber mais do trabalho realizado aqui no nosso estado, é que recebo o presidente da CUFA Mato Grosso, Anderson Zanovelo. Muito obrigada por aceitar o nosso convite, Anderson, para que a gente pudesse falar aqui no papo sobre esse trabalho que vem sendo realizado pela CUFA, Central Única das Favelas, aqui em Mato Grosso. Queria que a gente pudesse começar explicando o que é considerado uma favela e o que designa esse grupamento de pessoas. É um prazer imenso estar aqui, né? Não teria como não aceitar esse convite. E favela é aquilo que o IBGE chama de aglomerado subnormal. Então são regiões que realmente faltam muitas infraestruturas necessárias, né, para uma vida mais digna. Porém, e aí se nós formos ver os relatórios do IBGE, nós vamos ter favelas em quase 100% dos municípios brasileiros. E aí, nós da CUFA, nós estendemos um pouco mais, porque esses territórios, quando eles chegam a quantidade ali de 25%, onde as propriedades já passam a ter a escritura pública, ou pelo menos 25% de uma infraestrutura mínima já existente nesses territórios, eles deixam de ser considerados favelas e passam aglomerados subnormais e passam a ser chamados de bairros. Porém, nós da CUFA entendemos que existem muitos bairros onde a maioria dos seus moradores são pessoas em desvantagem econômica. E então, por conta disso, nós considerando esses territórios como favela e continuamos levando projetos para impulsionar esses locais, porque entendemos que ainda precisam ali de atividades, projetos que impulsionem esse crescimento. Quais são as frentes de trabalho hoje que a CUFA desempenha aqui em Mato Grosso, né? Você fala de levar esses projetos para impulsionar o desenvolvimento dessas regiões, mas em que áreas que a gente atua? É saúde, é empreendedorismo, é educação, é direitos humanos? De que forma vocês trabalham? Nós temos em todas as frentes que você imaginar. E aí cada base da CUFA, ela acaba tendo a sua identidade local. Então tem CUFA que ela atua muito forte no esporte, outros muito forte na cultura, outros muito forte no empreendedorismo. E nós, né, como coordenadores do estado, encabeçamos todos os projetos maiores, nível de estado ou até mesmo nacionais. Então nós temos os projetos que abrange o estado todo, né, e o país. Nós temos projeto no esporte, como Taça das Favelas de Futebol, Taça das Favelas de Free Fire, temos o projeto Onça Pintada, que desenvolve o tênis de mesa, temos também o Top CUFA, que já é um desfile de moda, e temos aí um grande projeto de empreendedorismo, que é a Expo Favela Innovation, que acabamos de realizar. De que forma é discutido o empreendedorismo nessas comunidades, Anderson? Aproveitando que você fez esse gancho da Expo Favela, como que é visualizada essa oportunidade? Porque é um grande evento que reúne empreendedores, que reúne também a possibilidade de se atualizar a respeito dessa temática e levar uma nova perspectiva para esse empreendedorismo. Assim, nesses territórios de favela, os moradores eles já são empreendedores por natureza. Porque ganha pouco, aí chega em casa, à noite vai fazer lanche, vai fazer entregas, o fim de semana vai fazer alguma diária, ou seja, já são pessoas que sempre já estão atuando nos negócios criativos. Porém, muitas vezes, quando eles acabam chegando nos grandes centros, acabam tendo muita dificuldade, porque usa-se palavras muito complexas nesse meio. Por exemplo, match, brainstorm, enfim, várias palavras que às vezes a gente não entende. Tem essa estrangeirização, né? Isso, na favela match é outra coisa, por exemplo, sabe? Então, a Expo Favela, ela vem para ajudar nessa qualificação e também promover o grande encontro com empreendedores da favela, com grandes investidores do asfalto, grandes empresários que possam estar investindo nesses negócios. E aí nós buscamos também aqueles negócios mais inovadores que tem nesses territórios para estar ali propondo, para a gente ter ali uma feira bem diferenciada. E esses empreendimentos, quando participam de um evento como esse, que às vezes recebe ali um investimento, ele vai crescer, sua renda vai melhorar, ele vai conseguir dar uma melhor qualidade de vida para a família, ele vai precisar contratar funcionários, ou seja, ele gera emprego dentro da comunidade e faz a economia girar nesse território. E lembrando também que a favela já é uma grande potência.
Por exemplo, nós da CUFA nós não usamos o termo carente. Na verdade, nós entendemos que é um termo muito errado, porque a carência ela é do ser humano. Todos nós somos carentes de alguma coisa, carinho, atenção, dinheiro, enfim. Mas a favela ela produz, ela consome, nós movimentamos em nível nacional mais de 120 bilhões por ano. Isso seria o 5º estado que mais gera a economia do país. Então, sempre levantamos que a favela não é carência, sim uma grande potência, porque a hora que os governos perceberem essa potência, a hora que as empresas também perceberem que essa potência na economia vai começar a levar mais projetos e mais infraestrutura para esses territórios, e nós vamos aí estar mais próximos e até mesmo resolver um problema econômico. Essa conscientização de potência, de grande potência, de um grande centro consumidor e produtor de serviços e de produtos que a CUFA desempenha, né, leva no seu discurso, ele é sentido pela comunidade? A comunidade já se vê dessa forma também, Anderson? Sim, às vezes algumas pessoas até não aceitam o termo favela porque às vezes ela tem medo de ser repreendida ao entrar numa grande loja, numa grande empresa. Tem um estereótipo, né? Tem um certo estereótipo. Mas se você for olhar as músicas produzidas pelos MCs, pelos cantores, todas tá favela no nome. Isso aqui de Cuiabá, seja de Sinop, onde temos CUFA também no interior do estado, você vê os jovens falando, nossa, temos orgulho de morar na favela. Então, ou seja, as pessoas também sabem disso. E quando elas chegam nesses grandes projetos, elas acabam se vendo e falando até com muito orgulho. O ano passado realizamos a Taça das Favelas, era o que os jovens falavam nas entrevistas, né? Estamos orgulhosos da nossa favela, da nossa comunidade. Então, esse projeto ele vem para isso, até mesmo para conscientizar que não é motivo para, de repente, nós ficarmos com vergonha de dizer que somos da favela. A partir do momento que todos consigam entender que é uma grande potência esses territórios. Como que a CUFA se mantém, Anderson? Como que é o sistema de manutenção de todos esses projetos que são realizados? Vocês contam com parcerias, contam com doações? Como que funciona isso? A CUFA ela é uma rede de várias organizações. Então, cada base da CUFA ela é uma associação sem fins lucrativos, um instituto, enfim, um CNPJ único ali, exclusivo daquele local. E aí, os nossos projetos nós sempre buscamos patrocínios, convênio com os governos, mesmo não tendo bandeira política, porque na CUFA isso é uma diretriz que temos que seguir, mas nós sempre fazemos parcerias com os governos e também doações de pessoas físicas, jurídicas, enfim. E aí com isso nós vamos pagando as nossas contas, né? Seja um registro da ata num cartório, seja o aluguel do nosso prédio, e seja também os custos operacionais de um projeto, como esse que acabamos de realizar, por exemplo, da Expo Favela. Foi a primeira edição? Em Mato Grosso, sim. Realizamos o ano passado uma edição nacional em São Paulo. Então, empreendedores de Mato Grosso que participaram tiveram que ir para São Paulo. O projeto cresceu, esse ano estamos realizando em 21 estados, então é a primeira edição de Mato Grosso, só que aí ele não deixamos de realizar a nacional, então vai ter 10 empreendedores de Mato Grosso que vão ser, entre todos que vão expor, vão ser selecionados para participar da edição nacional no início de dezembro em São Paulo. E a Expo já cresceu mais ainda, que já lançamos em outros 6 países, e a partir do ano que vem a Expo Favela vai ser internacional, tendo a edição estadual, nacional e internacional. E qual que é o impacto que a gente já pode verificar, Anderson, pegando, né, como gancho essa Expo Favela realizada nacionalmente no ano passado, que a gente teve a participação dos empreendedores aqui de Mato Grosso, fazendo essa troca, esse networking, essa atualização. O que a gente pôde perceber de mudança no dia a dia dessas pessoas? Logo de início, essas pessoas elas já estão num grande palco, né? Então muitas pessoas que às vezes não a conheciam já ficam sabendo de seus empreendimentos, e isso possibilita que elas acabem fechando negócios. E a da nossa edição local, por exemplo, teve uma empreendedora que ela acabou dando uma entrevista para uma emissora de TV, ela não está entre os selecionados, ou seja, ao passar pela curadoria ela não chegou a passar,
mas alguém assistiu a reportagem, ligou para ela e já está investindo e ela já está expandindo o produto dela. Então, ou seja, é muitas possibilidades de fato. E sem contar que, por exemplo, na nossa Expo Favela tivemos até a presença de uma investidora da Califórnia. A Fabiana da Oliveira Foundation, ela esteve presente, acompanhou os empreendimentos e tudo mais. Como acabou de acontecer, não sabemos ainda se houve algum negócio, mas assim, a possibilidade, a oportunidade do empreendedor estar apresentando até para alguém do exterior, isso aconteceu. A gente tem uma predominância de algum tipo de negócio nesse ambiente onde a CUFA permeia, ou a gente tem uma variação desses empreendimentos? Nós temos de todos os nichos, sabe? Moda, beleza, gastronomia, cultura, esporte, mas de fato, talvez pela CUFA ter iniciado os seus trabalhos na cultura, que foi quando começamos há 20 anos atrás, então às vezes ainda acaba sendo a maioria. Mas nós temos hoje nós temos de todos os segmentos atuando em nossos projetos. Você citou para a gente a CUFA Sinop. Como que a CUFA está distribuída aqui em Mato Grosso? A gente já tem a presença da CUFA na maioria dos municípios, é um projeto que a gente pode ainda expandir. Como que você vê na condição de presidente estadual da CUFA essa presença da central nos municípios aqui no estado? Nós precisamos avançar bastante ainda, que hoje nós conseguimos abranger 10 municípios. A grande maioria está na região norte do estado. Foi mais fácil porque é onde eu morava também, né, que eu morava em Colíder. Mas nós pretendemos ampliar até o final do ano. Agora em agosto nós vamos realizar um projeto em Tangará da Serra, onde não temos uma base ainda, então pretendemos, ao terminar o projeto, voltar para Cuiabá já com uma base sólida já em Tangará da Serra também. Estamos aí planejando expandir, até porque para chegar aos 141 municípios ainda falta bastante. Haja fôlego, né? Haja fôlego. Por que eu te perguntei, Anderson? O nosso programa ele passa em todo o estado. Se tem alguém nos assistindo que se interessa, que se identifica com a proposta da CUFA, né, com o seu objetivo e deseja, por exemplo, na sua cidade dar início a esse trabalho, isso é possível? Preciso procurar o Anderson, preciso procurar a sede da estadual para que eu me intere desses trâmites, para que eu leve também essa perspectiva para minha cidade? Super possível, e por favor, você que está nos assistindo pode mandar mensagem. De repente você já faz algum trabalho aí na comunidade, isso já facilita, independente do tipo do trabalho, seja de cursos, de qualificação, de esporte, cultura, de assistencialismo, enfim, seja alguma liderança, entre em contato, nós vamos estar conversando, vamos explicar para a pessoa como a CUFA funciona, nós vamos avaliar questões de perfil também, e dando tudo certo, iniciamos uma nova base no estado. Público-alvo da CUFA, a gente pega de criança a idosos ou a gente foca mais nessa fase de jovens que estão nessa produção do empreendedorismo, como a gente citou um pouquinho, né, do que aconteceu na Expo Favela? Qual que é o perfil de quem é atendido na CUFA? Nós temos projetos que atendem todas as idades, todas, sem exceção. A Taça das Favelas, por exemplo, atende jovens de 14 a 17 anos. No caso da categoria feminina, de 14 anos acima. No tênis de mesa, nós temos ali alunos de 38, de 40 anos de idade participando. Na Expo Favela, o foco já é empreendedorismo. Então, caso surja na próxima edição uma criança de 9 anos que já tem algo empreendedor, nós vamos acolhê-la. Mas sabemos que já é um perfil um pouco mais adulto, digamos assim. Mas nós temos projetos que atendem todas as faixas etárias. E dentro da CUFA local, né, então, como eu disse anteriormente, cada CUFA ela acaba tendo sua característica, sua facilidade maior de atuação, e aí muitas vezes ela acaba atendendo mais um público específico. Quando a gente pensa nessa união de esforços, Anderson, você fala pra gente desse propósito da CUFA, de trazer um novo significado para o que sejam as favelas, né, dessa potência que a gente tem nessas localidades.
Como que você analisa esses 20 anos de trabalho, né? Qual é o impacto social que a gente tem com todo esse trabalho sistematizado que vem acontecendo no país, que também acontece em Mato Grosso, em 10 municípios aqui do nosso estado, no que diz respeito mesmo a trazer uma nova perspectiva, até de inclusão dessas pessoas? Muito positivamente essa nossa atuação, até porque tivemos muitos resultados satisfatórios. A CUFA de Colíder, por exemplo, que é de onde eu vim, eu iniciei na CUFA inicialmente coordenando em Colíder. Ali nós temos uma moça que falou, olha, meu sonho é trabalhar relações internacionais. Essa moça ela sai da CUFA de Colíder, vai para Brasília, se forma, trabalha na Embaixada dos Estados Unidos, trabalha na ONU, sente saudade de Mato Grosso, hoje está trabalhando numa multinacional em Sinop, próximo daqui. Tivemos também casos de uma mocinha de 13 anos de idade que ouviu uma entrevista nossa na rádio e falou, poxa, eu quero iniciar atividades de balé na CUFA. De repente, uma criança, ela entra como professora de balé. Na primeira aula tinha 2 alunas, mas em menos de um mês ela estava já com 2 turmas e estávamos buscando uma outra professora para ter uma terceira turma, e ela realizou grandes eventos. Hoje também ela está formada, enfim, tendo sucesso na área da saúde. E temos vários outros casos, como aluna pessoas que participou como aluna, hoje ela é professora e coordena projetos dentro da organização. E temos vários outros casos, né? Jovem que participou da Taça das Favelas, já teve em São Paulo, participando de peneira e também de treinamento com grandes times. O ano passado nós realizamos o projeto Semear, que é um projeto focado na qualificação para o terceiro setor. Uhum. Então tivemos várias organizações que participaram e hoje nos relata, olha, graças ao curso com vocês, hoje nós conseguimos fechar uma emenda parlamentar e estamos atendendo muito mais pessoas. Olha, nós já tínhamos conseguido um recurso, mas não tinha liberação, agora que a gente soubemos os caminhos, nós já estamos executando os nossos projetos. Outras organizações parceiras, onde nós conseguimos melhorar a estrutura dessa organização, como a PAI de Colíder, fizemos parceria com eles e conseguimos ajudá-los, ou eles conseguiram melhorar a estrutura, associações de catadores, onde nós conseguimos empilhadeiras e tudo mais, essas associações atendem várias famílias, enfim, então eu atuo muito positivamente o nosso trabalho, tanto no nível de estado, que foi o que eu mais citei, até mesmo no nível nacional. A CUFA acaba sendo uma potencializadora de sonhos, né? Sim, é exatamente isso. A exemplo, por exemplo, eu que catava lá, é exatamente como eu vejo a CUFA. Uhum. Eu, quando eu entrei na CUFA, eu sabia, poxa, eu vou conseguir chegar em algum lugar dentro da organização. E aí um cara que catava latinha, hoje coordena a CUFA do estado e acabou de realizar um evento tão grande como a Expo Favela, por exemplo. Então, a CUFA ela é exatamente isso, uma realizadora de sonhos. E como que você chega na CUFA, Anderson? Porque assim, você está falando pra gente que você vinha de um processo de catar latinhas. Que hora que girou a chave e você falou assim, não, acho que agora eu quero participar de um movimento e vou lá na Central Única das Favelas? Eu andava de skate quando adolescente, e aí eu via numa grande emissora o Festival UTUS, que é o maior festival, foi o maior festival de hip hop da América Latina, onde tem skate e muitas outras coisas. E aí os meus amigos sempre falavam, poxa, a gente podia ter dinheiro e ir para o Rio. E eu pegava e falava, não, a gente podia conseguir realizar algo assim aqui, sem precisar ir para fora. E aí em 2007 eu participei de um campeonato de skate em Sorriso, onde eu até ganhei, e foi realizado pela CUFA. E eu falei, nossa gente, uma CUFA aqui, ao lado de Colíder. Então foi onde eu mandei várias mensagens no Orkut na época, acabou não dando muito resultado, mas aí em 2009 chega um ator lá de Colíder e falou, Anderson, olha, eu estou trazendo a CUFA para Colíder, gostaria que você coordenasse junto comigo, porque você já tem aí a galera do skate e eu tô sozinho, então nós já teríamos um início. Eu falei, meu nome é pronto. Passou-se 2 meses, aí ele escolheu focar nos seus projetos pessoais. E aí eu continuei somente com a CUFA desde então. Essa história aconteceu em fevereiro de 2009, que é quando eu começo a representar a CUFA no município de Colíder. Quem está assistindo a gente ficou sabendo que a CUFA tem esses projetos
e quer participar como um beneficiário, né, dessas ações que a CUFA realiza. De que forma essa pessoa deve proceder, Anderson? Nós temos o nosso site, aqui de Mato Grosso é cufamt.org.br, o nacional é cufa.org.br. Temos também as nossas redes sociais, é CUFAMT Oficial, pode nos mandar mensagem, não deixamos ninguém sem respostas, às vezes pode demorar um pouquinho, mas nós respondemos. E aí nós vamos estar encaminhando a pessoa para cada projeto, para cada ação. No próprio site já tem a opção para se inscrever em projetos específicos. Mas aí, de repente, a pessoa quer ver um projeto específico lá de Marcelândia. Então, nós vamos encaminhar essa pessoa para falar com a CUFA. Isso. Parabéns por todo esse trabalho lindo, que vocês possam continuar incentivando e potencializando o sonho dessas pessoas que às vezes só não chegam onde querem por falta de uma rede de apoio, e a CUFA está aí para fazer isso. Poxa, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui e de repente voltar numa outra oportunidade, que até mesmo pode dizer maiores resultados que a da Expo Favela, por exemplo, que acabou de acontecer. O presidente da República sancionou lei que altera o Estatuto da Advocacia, incluindo assédio moral, sexual e discriminação como infrações ético-disciplinares no âmbito da Ordem dos Advogados do Brasil. A medida visa preservar principalmente as mulheres advogadas, que são as que mais sofrem com esse tipo de situação. E para comentar essa medida é que recebo a presidente da Mulher Advogada da OAB Mato Grosso, Gláucia Amaral. Gláucia, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Queria que você dissesse um pouquinho para a gente o que representa essa sanção do novo Estatuto da Advocacia, que traz agora essa possibilidade de punição em casos registrados de assédio sexual, moral, de discriminação. Não se distingue, né? Todos os advogados, o ambiente jurídico está inserido nesse caldo cultural nosso, que a gente vem de uma estrutura de uma sociedade patriarcal, com uma moral, né, machista, com conceitos machistas, e acaba que se reflete no exercício também da advocacia. Além disso, nós lidamos com muitas estruturas de poder, e é bastante importante, foi realizada uma pesquisa em relação a assédio, tanto moral quanto assédio sexual, e se constatou que existe um nível elevado de assédio que atinge homens e atinge mulheres advogados e advogadas, mas que a maioria dos casos é em relação às mulheres. Então, para nós é muito importante. E é importante, especialmente, que o Conselho Federal da OAB tenha se proposto a tratar desse assunto e tenha tido isso como objetivo de alteração do Estatuto da Ordem, para que, diante dos casos constatados, a OAB possa puni-los no Tribunal de Ética. Quando que começa esse movimento, Gláucia? Porque assim, a gente tem a sanção do Estatuto agora pela Presidência da República, mas essa é uma discussão que já vem caminhando. A gente teve, inclusive, no ano passado, um grande ato aqui na OAB Mato Grosso, com a presença do Conselho Federal da Ordem, justamente para tratar dessa questão do assédio. Onde nasce essa discussão? Essa discussão ocorreu, em primeiro lugar, nas comissões de mulher advogada, que até a gestão do presidente Beto Simonetti, em sua maioria e por razão da Comissão Nacional, se chamavam Comissões de Direito da Mulher, mas já discutia essa questão, o impacto dessa pesquisa realizada, mas começa essencialmente também como um movimento do Conselho Federal, da diretoria do Conselho Federal, com a posse do presidente Beto Simonetti na presidência do Conselho Federal, que trouxe também a doutora Cristiane Damasceno para a presidência da Comissão Nacional. Quando esse movimento que chega a Mato Grosso no ano passado, com esse grande ato, o que a gente tem de resultado de lá para cá, Gláucia, no que diz respeito a essa campanha de conscientização, até mesmo a chegar à ordem em Mato Grosso, o relato de casos que dizem respeito tanto ao assédio sexual como moral e à discriminação? Então, houve um aumento imediato do número de casos que chegaram tanto ao Tribunal de Ética quanto ao Tribunal, quanto à Comissão da Mulher. Muitos casos
que não diziam respeito à OAB e a advogados diretamente, mas que nós acompanhamos, recomendamos providências, e um número realmente esmagador de casos de assédio moral. E aí em diversas esferas, tanto no serviço público, quanto relatos no exercício da profissão da advocacia, quanto relatos de cidadãos, de cidadãs especialmente, que tratam de situações de assédio pelas quais elas passam, se socorrem à ordem porque fez o movimento e que a gente encaminha para cada instituição. Como que você visualiza esse movimento, Gláucia? Porque assim, por vezes, tem uma dificuldade até da pessoa saber que ela está passando por uma situação de assédio. E quando ela reconhece que essa situação de assédio ela realmente está acontecendo, tem um temor de levar ao conhecimento, de fazer a denúncia de que aquela situação se estabeleceu. Com esse tipo de movimento nacional, com essa campanha sendo feita pela ordem nos diversos estados, inclusive aqui em Mato Grosso, isso encoraja e passa uma mensagem para as pessoas de que, olha, leve a cabo, denuncie, não se submeta a esse tipo de situação? Sim, uma das coisas que você disse, o que você disse quando abriu a sua fala. As pessoas não sabem que elas estão sendo vítimas de assédio. Nós temos no ambiente de trabalho, o assédio sexual, às vezes ele é mais nítido porque em algum determinado momento vai ocorrer uma investida nesse sentido, no sentido sexual. Mas o assédio moral há uma maior dificuldade porque nós não temos uma ambiência saudável em determinados locais. Então, gritos, trabalhos degradantes, isso acaba acontecendo com a pessoa sem que ela perceba. Mas existem também os apelidinhos, as rodinhas que se formam constantemente, excluindo aquela pessoa do diálogo, da conversa, um relatório que exigências descabidas no ambiente de trabalho. E, essencialmente, a gente observa, e aí já pega um gancho até né, que, às vezes, por vezes, uma pessoa na mesma atividade, desempenhando o mesmo trabalho, recebe mais ou, no mínimo, recebe mais do que uma outra. Isso ocorre essencialmente com mulheres. Nós temos na advocacia casos de escritórios em que os sócios, né, são homens e os empregados, em sua maioria, mulheres, e mulheres ganhando menos do que os homens na mesma posição. E Gláucia, você cita pra gente essa questão da diferença salarial sendo muito recorrente nesse meio da advocacia, em que homens são sócios, mulheres são ali funcionárias, ocupando a mesma função, recebendo menos. Que outros casos são recorrentes dentro da advocacia? Eu não diria que a diferença salarial entre os que são contratados no mesmo escritório é recorrente. Sim. O que é recorrente é uma chefia masculina e uma subordinação feminina. Aí eu observar se existe, dentre os que estão na mesma posição, diferença. Mas nós temos uma situação decorrente do machismo. Havia a crença, há um século e meio atrás, e mais, de que a inteligência feminina não era voltada para o espaço público. Nós éramos educadas para casa e se começou a se criar, aliás, por milhares de anos, e isso começou a mudar há menos de 100 anos atrás, há 100 anos atrás. Nós encontramos falas no Senado da República, quer dizer, moderno, dizendo que seria um absurdo permitir que a mulher votasse, porque depois ela seria votada, e que a compleição feminina não era para esse tipo de discussão. Então, a gente trata de uma situação em que se entendia que o intelecto feminino não era voltado para o trabalho. Há muito menosprezo, por melhor que a mulher profissional seja, pela inteligência dela ainda. E às vezes a pessoa... E veja, o machismo não vem só dos homens.
A pessoa diz o seguinte, não, é isso mesmo, essa é a minha opinião. Mas ela não consegue entender que a opinião dela veio formada por um caldo cultural e que às vezes ela está diante de um profissional extremamente competente, independente de ser mulher ou homem. Então, é esse tipo de coisa. Então, assim, eu, por exemplo, no início da carreira, aí juntou ser mulher com ser jovem, eu fui, entre aspas, desafiada na primeira audiência que eu fiz no juizado especial. Eu pedi o prazo para apresentar a impugnação à contestação, de 5 dias para apresentar por escrito, e o juiz, que já era um senhor naquela época, quer dizer, 25 anos atrás, ele olhou para mim e falou assim, faz agora, oralmente. Aí, assim, dava para ver que ele não acreditava, que eu consegui ler e impugnar. E eu fiz. E aí ele se assustou. Imagina, ele estava diante de uma pessoa que tinha passado no exame de ordem, feito a faculdade de Direito, mas havia a presunção de que eu não soubesse. Então, existe esse desrespeito intelectual, existe a dificuldade de compreender, especialmente em relação à mulher, a situação de ter filhos ou de tratar de forma diferenciada. Não, fulano pode viajar porque é homem, a mulher é diferente. Mas, essencialmente, as ofensas, as rodinhas, ser excluída dos diálogos, né? Mas na advocacia, acredito que seja essencialmente isso. Respeita as prerrogativas, como advogada, as mulheres advogadas têm prerrogativas diferentes, especialmente as que estão gestantes e lactantes, e essa dúvida em relação à capacidade intelectual, que no direito, como nós debatemos muito, essa expressão sempre ocorre. Também já ocorreu comigo, e é comum, de abre a palavra para um advogado, ele fala, e abre a palavra para a advogada. E ela começa a falar, e ela é constantemente interrompida, que é o que se chama de main interrupting. Ela não consegue terminar de falar. Aliás, se vocês atenderem telefonema de telemarketing, vocês observam que o tratamento em relação ao que o consumidor homem fala é um e o que a consumidora mulher fala é outro. Interrompe, você não tem tempo de responder. Então esse é um hábito também vindo da educação, e no caso da má educação isso acontece muito. É caçada a palavra. Gláucia, você cita pra gente que a capacidade intelectual da mulher é sempre colocada à prova. E a gente teve, junto com essa sanção da mudança do estatuto, prevendo essas punições nos casos de assédio, a sanção de um projeto que pune também aqueles locais onde a gente não tem o mesmo pagamento salarial para homens e mulheres que estejam exercendo a mesma função dentro de uma profissão. E nesse contexto a gente percebe que as mulheres, embora muito mais qualificadas, acredito até por essa questão cultural de que sempre esteja precisando se firmar no que diz, no que é formada, a gente ainda percebe essa diferença salarial. Somente a legislação é capaz de mudar essa realidade? A gente tem dados que mostram que Mato Grosso é 38% a diferença. Olha, a legislação é importante como elemento também de modificação cultural. Trabalho igual, remuneração igual é uma máxima dos anos 60. Né? Quem faz o mesmo trabalho tem que ganhar o mesmo salário. Não, isso está em convenção internacional da Organização Internacional do Trabalho. O Brasil é signatário. Quer dizer, nem precisava dessa legislação. Não precisava. Qualquer pessoa, não precisa dividir por gênero. Trabalho igual, remuneração igual. Mas, na prática, não é assim. E o que modificou é especificar a impossibilidade em relação ao gênero e aplicar a punição. Porque essa era uma norma que existe na CLT, a fiscalização do trabalho sempre verificou se isso acontecia, mas não havia punição. Hoje tem punição. E é necessária a modificação cultural. Existe uma expressão que é uma área de estudo da economia e do direito do trabalho que se chama divisão sexual do trabalho.
Eu sempre digo que quando eu falo essa expressão, normalmente em palestras, as pessoas olham e falam, ah, lá vem mais uma. Mas não, é algo antigo, só não é do nosso campo de estudo. E é muito fácil de ser comprovado. Se você observar os hospitais, hoje nós estamos tendo uns 40% de mulheres médicas e 60% de homens médicos. Mas a maioria era médico, homem. Se você olhar as enfermeiras, você já pode falar enfermeiras, a maioria são mulheres. Restaurantes, garçons e hostess. Quem estabeleceu isso? A sociedade veio estabelecendo por consequência do machismo. Piscineiros, seguranças, homens. Empregadas do lar, mulheres. Tem mais uma que eu acho bastante interessante. Professoras de maternal, professoras primárias, em sua maioria mulheres. Você vai subindo, mescla mais ou menos lá no segundo grau e sobe na universidade, a maioria é homens. Então, assim, ainda existe essa divisão sexual, que não é uma divisão pensada, ela não é planejada. E definitivamente ela não reconhece aptidões, porque hostess é uma profissão recente, garçons, se for nos Estados Unidos, a maioria é garçonete, são hábitos sociais. Dentro dessas divisões, você observa pessoas com cargos em nome diferente, fazendo funções iguais, e as profissões femininas tendo remuneração menor. Se isso está entranhado no mercado de trabalho desta forma, inconsciente, nenhum empregador, eu acredito, nenhum, assim, ou pelo menos 80%, pensa assim, eu vou contratar e vou pagar menos, ou eu não gosto de trabalhar com mulher, ou eu não, um ou outro tem, ou eu não gosto de fazer, mas isso está entranhado. Então, quanto à sua pergunta, só a lei vai mudar? Não, nós precisamos mudar a cultura, nós precisamos participar desses momentos de bate-papo, de entrevista, precisa falar sobre igualdade nas escolas, igualdade, vocês são iguais em direitos e deveres, explicar qual é o conceito de igualdade, qual é o conceito de justiça que adota a nossa Constituição, porque hoje em dia eu vejo nas redes sociais, quando muito, as pessoas adotando o conceito de justiça dos filmes americanos, que nem se aplica ao Brasil. Nem se aplica ao Brasil. E, novamente, como o aspecto cultural é importante, porque novela ensina, propaganda ensina, filme ensina, livro ensina, e atualmente rede social desensina. Rede social informa muita coisa. Então, só a lei resolve? Não resolve. Mas enquanto a gente tiver, por exemplo, em rede social, blogueiras dizendo que se você pedir para o seu marido lavar louça em casa, ele vai ficar com energia feminina e seu relacionamento não vai dar certo. Enquanto a gente tiver pessoas dizendo, blogueiras novamente, dizendo que o papel do homem é ser provedor, como que a gente vai mudar essa relação no mercado de trabalho? Porque fora da rede social, a realidade é que todo mundo hoje, a maioria das pessoas precisa trabalhar. Poucas são as famílias em que só um dos progenitores podem trabalhar. Na verdade, a maioria das famílias é provida por mulheres, porque elas são só formadas por mulheres. Muitos homens já saíram de casa e deixaram essa mulher com os filhos. Então, a provedora, por necessidade, é ela. Só que, ao crescer nessa ambiência de príncipe encantado, entre aspas, as mulheres deixam de ir para profissões que possam ser mais rentáveis, nas quais elas tenham mais talento, para as quais elas precisem de mais dedicação, porque, afinal, elas estão esperando o príncipe encantado, entre aspas, agora que as blogueiras dizem provedor.
Glaucia, eu gostaria de agradecer sua participação aqui. Infelizmente, a gente tem tempo e o nosso tempo está estourado. E que a gente possa, em breve, te ter aqui de volta para dizer do avanço que a gente teve no nosso estado no combate ao assédio e também nessa perseguição, assim, digamos, à equidade salarial entre homens e mulheres aqui em Mato Grosso. Eu que agradeço, estamos sempre à disposição, e agradeço esse espaço para a gente poder falar o que a gente tanto considera precioso e necessário. Superando essa desigualdade, muito do que a gente, como sociedade, como Estado, como administração pública, gasta, investe em segurança pública, em assistência social, com certeza a gente vai poder destinar para outros locais, como educação, porque as mulheres já não vão ser tanto alvo e clientes dessas políticas de emergência. Cantora de rock de Cuiabá canta junto com Biquíni Cavadão e tem experiência inusitada e bem engraçada. Sim, ela perdeu um dente durante a apresentação em Chapada dos Guimarães. Quer entender melhor essa história? Então acompanhe a nossa reportagem. Imagina sua banda ser convidada para fechar o show do Biquíni Cavadão e você, vocalista da banda, simplesmente quebrar um dente no meio da apresentação? Que situação, não é mesmo? Pois é, isso aconteceu com a Gerrel. Durante a apresentação da banda que carrega seu nome em Chapada dos Guimarães, no 3º Motoencontro. Entrei, cantei a primeira música, tudo ok, feliz, muito feliz, né? Conheci o Biquíni Cavadão. Na segunda música, no final, em Barracuda, tem uma vocalização onde faz... Nessas idas e vindas de afastar o microfone para tomar a distância do grito, foi um toquinho, sabe aquele toquinho besta que dá assim, tic. Como meus dentes da frente são próteses de porcelana e antigas, o dente aqui, um dos 2 dentes aqui, esse partiu no meio. Eu não podia parar, né? Eu só senti que ele amoleceu e ia cair. Eu tentava segurar ele, empurrar com a língua para ver se ele só amoleceu e tinha voltado, mas não tinha jeito. Começou a música seguinte, eu senti que caiu um pedaço, mas na hora não dava pra ter uma noção de um pedaço, parecia que era o dente inteiro que tava caindo. Virei assim, virava de costas, virava pro baterista assim, eu só fazia assim e colocava na mão no bolso e guardava. Aí foi continuando, cantando, mais pra frente um pouquinho caiu o outro pedaço. Eu me desesperei, falei, pronto, tô perdendo todos os dentes da frente. A cantora cuiabana cantou e encantou tanto no palco que por um momento ela até esqueceu do dente quebrado. Quando a música começou a tocar, né, eu virei de frente para ele assim, coloquei o microfone, aí a presença, a energia dele, a segurança dele, aí eu esqueci também do problema do dente, me soltei e aí veio o brilho de volta, veio a luz de volta e eu consegui terminar o show com vamos dizer assim, aquela mão divina que aconteceu ali, sabe, de colocar o Bruno Gouveia na hora certa, no lugar certo. Eu não sei por qual razão, né, eles permaneceram depois praticamente ficaram metade do show assistindo ali, mas eu acho que era algo que tinha que ser. Mas a história com Biquíni Cavadão não encerrou por aí. Após a apresentação, a banda Gerrel se encontrou com a produção da banda que tem históricos de glória no cenário nacional. A produção que ficou lá começou, vem cá e vamos procurar uma festa junina na Rie, para de chorar, e cantava e dançava, tira uma foto comigo, eu quero foto sorrindo, enfiaram o queijo no meu dente e virou aquela anarquia, o pessoal todos tentando fazer com que eu risse, né? Mas eu ria, xingava, chorava. Ria, xingava e chorava. E foi assim que eu conheci, eu não lembro, não sei se é melhor dizer o dentinho cavadão ou o biquíni banguelão. Essa é a história, porque realmente ficou marcado na minha vida esse dia, que era para ter sido o maior dia de glória de uma humilde cantora bem desconhecida, começando na carreira numa estrada infinita, né? Com muita gente, com muitos anos à minha frente. Aí eu sou uma mera aprendiz, realmente.
e eu tava conhecendo um ídolo e esse ídolo foi participar no meu show, então era pra mim ser, assim, sabe, um momento máximo de glória. E no fim, acabou sendo uma, como se diz, uma comédia trágica, mas no final deu tudo certo. Gerel aproveitou o momento cômico em seu início de carreira para dar um recado especial às mulheres cantoras de rock, que assim como ela já passaram por alguns perrengues de preconceito. Tantas e tantas mulheres que fizeram, que brilharam, que voaram alto, como assim mulher, né? Lugar de mulher não é no rock. Acho que a gente já passou desse tempo de preconceito. Lugar de mulher é onde ela quer estar, onde ela dedica, onde ela faz com amor, onde ela faz, né, por si e pelos outros, onde ela entrega um trabalho, né, de coração ao que ela se propôs. Eu sou Bruno Gouveia, vocal do Biquíni, e eu tô dando toda a força aqui pra Gerel, afinal de contas, por mais mulheres no rock, na verdade. Isso aí, ó. Tudo de bom, rock and roll. tudo de melhor. Obrigada, meninos. É uma honra estar aqui nesse evento. Existem muitas frutas que devem ser incluídas na alimentação diária pelos benefícios que trazem à saúde. Mas a dica de hoje é sempre se atentar para o equilíbrio. Até mesmo frutas em excesso podem ser um problema. As doenças cardiovasculares já são a principal causa de morte no Brasil. Entre as quase 400 mil pessoas que sofrem infarto todos os anos, cerca de 70% acabam falecendo, segundo dados do Ministério da Saúde. Condições como colesterol alto e pressão alta são fatores de riscos para as doenças cardiovasculares, uma vez que tendem a prejudicar o fluxo sanguíneo, afetando a oxigenação do organismo. Essas condições estão geralmente associadas a hábitos de vida ruins. Os primeiros passos para melhorar sua saúde cardiovascular é praticar exercícios, ter um sono regular e ter uma alimentação balanceada, que contenham principalmente frutas. Mas atenção, mesmo sendo alimentos naturais, é preciso ter um equilíbrio e não exagerar. Frutas têm que estar na nossa dieta. Nossa dieta, que é a palavra eu nem gosto muito de usar, mas a nossa comida do dia. Porque dieta parece que é um negócio que a gente vai começar e vai acabar, né? Quem já fez dieta tem essa impressão, né? Então ela tem que estar ali. Então na construção da saúde, uma saúde cardíaca legal, fruta tem que estar. Ah, poxa, quanto, qual? E aí aqui eu acho que é onde a gente tem que entrar no detalhe. Vai depender de vários fatores. Existem frutas proibidas para o coração? Não. A gente vai discutir quantidade de fruta. Talvez um paciente que tenha determinada doença que afetou o coração, ou um problema no rim, ou um diabetes deve consumir. Então é aqui que eu acho que é interessante entender que até a fruta, ela não pode ser igual às vezes entre o que eu vou consumir e o meu irmão vai consumir. Entende? Tem que consumir fruta? Tem, mas às vezes a minha fruta ela vai ter que ser diferente da fruta do meu irmão. O cardiologista faz outro alerta referente a questões de saúde se você sofre com diabetes. Frutas, para quem tem problema no coração e tem diabetes, em que eu tenho que manter meu diabetes mais controlado ainda do que uma pessoa que não tem uma glicose normal, se eu vou lá e vou consumir uma manga por dia, com a sensação de que, poxa, eu estou comendo fruta, tá lá na base da pirâmide que o Dr. Max falou que tinha que ter. Mas será que no meu caso a manga é a melhor fruta e uma manga por dia está adequado? Não, provavelmente o que eu vou fazer? Eu vou sentar com o meu médico, vou ver qual fruta tem menor índice de frutose. Porque a fruta tem vários benefícios. A fibra, a quantidade de caloria às vezes que eu quero numa porção maior, por exemplo. Eu quero que meu paciente coma fruta todos os dias e ele tem diabetes. Será que eu vou escolher essa maçã para ele? Meia maçã da maçã pequenininha, aquela maçã menorzinha, a Fuji, versus ele consumir meio melão, uma tira de melão. Para quem tem insuficiência cardíaca, por exemplo, o cuidado deve estar nas frutas mais suculentas, como a melancia, composta por 98% de água. O cara consome uma melancia, aquele volume de água que ele consumiu, mais a água do dia, mais o suco, o café, o coração dele não consegue manejar, aquilo vai para o pulmão, retém líquido e ele interna com falta de ar. As frutas como um todo são as nossas aliadas.
Mas é importante ressaltar que nós devemos conhecer o nosso organismo para escolhermos o tipo e a melhor quantidade de fruta a ser ingerida por cada indivíduo. Fruta tem que estar na nossa alimentação, ok? Ok. Base ali, assim como peixe 2 vezes por semana, carne 2 vezes, né? Estamos falando, gente, assim, todo mundo deveria. Estou falando que é fácil acesso, mas a gente tem que buscar. O que eu ia pensar com o meu médico? Qual fruta para o meu perfil é mais adequado nesse momento que eu quero? Meu coração, eu tenho insuficiência cardíaca, eu tenho o coração dilatado. Poxa, entre um melão, uma melancia que tem muita água, uma laranja, será que eu vou consumir esse ou vou consumir, por exemplo, uma banana que tem potássio que vai ajudar meu coração, e vai cair minha pressão, eu vou consumir um pouquinho de abacate para melhorar meu colesterol que não tem líquido, então eu manejo isso. Poxa, meu rim, eu tô quase começando a ter que substituir meu rim pela máquina. Tô perto do transplante, poxa, meu potássio tem que estar muito equilibradinho. Poxa, eu vou comer um caqui, talvez não seja a melhor fruta. Tem água e potássio. Poxa, então eu vou ficar sem fruta? Não, mas o abacate aqui eu posso. Então, essa lógica vale muito. E como pai, se tivesse que orientar os pais, introduzam fruta desde sempre, obviamente. Dê a oportunidade do seu filho experimentar todas, porque quando ele vai se tornar um adulto que vai gostar de fruta. Se na infância você não come, é mais difícil você consumir depois. A Polícia Ambiental de Mato Grosso vem trabalhando de forma intensiva na educação de crianças para conscientizar os pequenos sobre a importância dos animais silvestres na natureza. Preocupações crescentes sobre o meio ambiente têm colocado a educação ambiental no centro das discussões sobre o futuro do nosso planeta. Com o aumento das mudanças climáticas, a perda de biodiversidade e a degradação dos ecossistemas, nunca foi tão importante preparar as gerações futuras para enfrentar os desafios ambientais. Nós da educação ambiental encontramos a partir do momento que nossos próprios filhos começou a cobrar da gente o cinto de segurança. Então a gente viu que dali a mudança do adulto é muito mais difícil. Então a gente começou a levar isso para dentro das escolas, essa parte de conscientizar, que os pequenos chegando em casa cobrando do pai e da mãe, não polua, não jogue lixo no chão, proteja o meio ambiente, possa ser refletido nas próximas gerações. Foi pensando nessas demandas e no futuro da fauna e flora nativos que foi criado em 1983 o Batalhão da Polícia Ambiental em Mato Grosso. Os projetos de educação nas escolas, um pouco mais recente, só em 2008. De lá para cá, muitas escolas receberam palestras de conscientização. Só no ano passado, foram atingidos 17 cidades matogrossenses, mais de 69.500 crianças e 8 empresas privadas. Inclusive criamos até alguns projetos sociais para estar inserindo mais dentro da sociedade, levando também a questão da educação ambiental para que as pessoas conheçam mais nosso trabalho, principalmente as crianças, os adultos, mostrar essa outra parte que o batalhão faz, o plus que o batalhão ambiental faz também. O Batalhão Ambiental realiza o patrulhamento na Baixada Cuiabana e no interior. Atualmente ele está em 3 unidades, mas a ideia é a ampliação de mais 3 descentralizadas no interior e com previsão de mais 3 em Barra do Garças, Sinop e Tangará da Serra. O Batalhão de Polícia Militar de Proteção Ambiental ele tem uma atuação bem abrangente que passa desde a fiscalização sonora, perpassa pela fiscalização de garimpos, flora, fauna ictiológica, empreendimentos, resgate de animais e, por final, a educação ambiental. Contato via 190 ou pela nossa página no Instagram, que lá tem um link do Disque Denúncia Ambiental que vai cair diretamente para os nossos policiais de serviço e a pessoa, o comunicante, ele vai passar todas as informações, seja a localização, seja a característica dos animais ou até se tiver alguma informação mais completa, a espécie do animal, como ele está, o estado do animal e aí vão passar e nossas equipes vão deslocar até essa situação para realizar o resgate. E aí nós vamos direcionar para os nossos recintos animais, caso ele esteja
tenha sido vítima de maus tratos ou tenha sido atropelado, nós vamos encaminhar para as clínicas que nós temos parceria, né? Parceria realizada através da SEMA, da Secretaria de Meio Ambiente. O Papo com Ela chegou ao fim, eu agradeço a você que ficou comigo até este momento e aproveito para fazer um convite. Siga o Papo com Ela no Instagram, no Facebook e se inscreva no nosso canal no YouTube. Lembrando que você pode nos ajudar a fazer o papo, dizendo aí o que você gostaria de ver nas nossas entrevistas e reportagens. Mande a sua sugestão. Tenha uma excelente semana e a gente volta no domingo que vem às 6 da tarde aqui na TV Cidade Verde. E eu espero você. Um beijo e até lá!